Vamos lá, gente. Vamos aqui estudar um pouco mais profundo o gerenciamento de processos. Bom, a gente viu lá que o CBOC é um guia, né, de práticas, de conceitos, mas que não tem a obrigação de passar uma metodologia ou de prescrever o que as organizações têm que fazer no gerenciamento de processos. Ela, na verdade, é uma disciplina que vai trazer vários conceitos para você ficar fera aí, topper, topzera no gerenciamento de processos. Beleza? Então vamos falar aqui primeiro do ciclo de vida. Como eu disse, o ciclo de vida é todo o processo de gerenciamento dos processos que a gente tem, iniciando por uma etapa e indo para as outras. Você não tem aqui a obrigação de seguir isso à risca. Por que não tem? Porque o CBOC é não prescritivo. Então presta atenção, o CBOC não é uma metodologia, o CBOC não é prescritivo, ele aponta boas práticas de gestão e conceitos importantes, aí ele fala de um ciclo de gerenciamento que você pode seguir ou não, porque não é a obrigação dele te passar uma prescrição, ok? Então vamos lá, vamos analisar. Então o ciclo de vida de BPM, ou de gerenciamento de processos de negócio, segundo o CBOC, começa com o planejamento. Nesse planejamento, você precisa identificar, fazer um diagnóstico, em que você identifica os seus processos. Então, você precisa fazer a identificação. E a partir da identificação, dizer o que você precisa fazer, identificar os problemas e coisa e tal. A partir do planejamento, você começa a fazer análise, que é a busca de informações mais densas dos processos que você já identificou. Isso aqui a gente faz como o processo é. É o que a gente chama de abordagem as is. Então é como se o planejamento trouxesse para a gente o mapeamento dos processos que a gente tem. Que é que a gente mapeia conforme o processo é. Que é, de novo, o que a gente chama de abordagem as is. Beleza? Analisado o processo por meio de várias técnicas e ferramentas que eu vou ensinar ao longo do nosso curso, a gente começa a fazer o desenho do processo. O desenho do processo, gente, é um modelo de como será, que é o que a gente chama de to be, abordagem to be. Então, olha só, eu mapeei, planejei tudo o que eu preciso fazer a partir da estrutura do mapeamento, que eu identifiquei toda a cadeia de valor, aí vejo o que está funcionando e o que não está funcionando, aí eu faço uma análise para obter informações mais profundas sobre o que eu vou mudar, o que eu vou manter, o que eu vou eliminar, se eu vou juntar atividades em uma só, se eu vou jogar um processo todo fora, se eu vou aproveitar alguma coisa dele. Aí eu começo a fazer a modelagem de processos dentro daquilo que eu chamo de desenho. Eu vou desenhando o estado futuro que eu vou implementar. Então eu vou fazer os desenhos dos processos novos, que vão passar por transformações. Aí a gente transforma esses processos e implementa eles na organização. Aí a gente vai para a fase de implementação, que é quando a gente operacionaliza o novo processo, que foi desenhado lá na etapa anterior. Aí aqui o que eu faço? Eu monitoro e controlo o desempenho. Eu verifico o desempenho para saber se as alterações foram válidas, para eu poder fazer o quê? Correção, análise dos resultados, e a partir do feedback que eu vou obter pelo monitoramento e controle, a partir desse feedback, a partir desse feedback aqui, da análise desses resultados, é que eu faço o refinamento, que é a melhoria contínua desses processos, ou seja, eu vou corrigir. Aqui, na verdade, não seria nem a melhoria contínua, seria a correção com base na avaliação que eu fiz, ok? E aí eu vou fazendo isso forever and ever, girando esse ciclo que nunca para. De novo, essa estrutura é uma estrutura genérica que pode ser adotada ou não. Aí o CBOC é tão perspicaz nisso que ele diz o seguinte: olha, nós não somos prescritivos. O intuito aqui não é prescrever um ciclo de vida. Tanto é que a gente pode usar um ciclo PDCA para fazê-lo. Aí mostra como é que é a estrutura no ciclo PDCA. Vamos lá, vou te mostrar e vou ensinar primeiro o que é um ciclo PDCA. Olha lá. Aqui eu tenho um ciclo PDCA, que é uma ferramenta oriunda da gestão da qualidade total,
criada por um cara chamado Deming e outro cara, amiguinho, coleguinha dele, chamado Shewhart. Então, eles desenvolveram essa ferramenta dizendo que as fases, isso tudo com base no que a gente chama de melhoria contínua, tá? Se vocês tiverem aula de gestão da qualidade comigo, vocês vão ver isso daqui. Então, a parte do planejamento é quando a gente identifica o que a gente tem, cria um plano, estabelece todos os objetivos e metas do que a gente quer fazer. Isso aqui seria, gente, como se fosse uma etapa, tá? De planejamento que ele tinha colocado ali, e análise e desenho, tudo aqui, tá bom? Aí no do, o que que a gente faz? A gente faz a execução do que a gente planejou. Aqui é a execução. É aqui que a gente faz a implementação. Implementa o processo novo que a gente desenhou. Depois que a gente fez isso, a gente faz o check. O que é o check? É a verificação. A gente faz a análise dos resultados, gera um feedback. E aí, aqui a gente faz o quê? A ação corretiva, que é o refinamento do processo. Então, esse é todo um ciclo de melhoria que a gente tem. Olha só, então você pode adotar a estrutura lá de planejamento, análise, desenho, implementação, monitoramento do desempenho, refinamento. Ou então você pode simplesmente vir com plan, do, check e act. Tá tudo certo. E aí você implementou um ciclo também. Então esse ciclo não é prescritivo. Há vários autores que falam de diferentes tipos de ciclo de vida de gerenciamento. Essa é uma abordagem. Aliás, essas são duas abordagens que o SEBOC traz em seu guia. Tá bom? Seguindo. O SEBOC fala ainda das áreas de conhecimento. E o livro está todo dividido em capítulos. Primeiro ele dá uma introdução, depois da introdução ele vai falar da perspectiva organizacional e vai falar do gerenciamento corporativo de processos. Esse primeiro capítulo aqui, gente, o área de conhecimento, fala basicamente de tudo que eu tenho falado nesses primeiros momentos com vocês, que é o que é o mais amplo do gerenciamento de processos, ok? Depois que a gente faz essa análise corporativa, ele vem para o capítulo de organização do gerenciamento de processos. Como é que ele se organiza? Que conhecimento você tem que ter? Quais são os principais conceitos? Então isso aqui tudo é muito amplo. Aí, à medida que a gente vai passando para a perspectiva do processo, isso vai ficando cada vez mais específico. Aí ele explica, detalha basicamente o que é a área de BPM, depois ele fala o que é a modelagem, que ações a gente desenvolve na modelagem, que ações a gente desenvolve na análise de processos, que ações a gente desenvolve no desenho de processos. Então, cada capítulo vai detalhando essas áreas de conhecimento. O que a gente faz no gerenciamento do desempenho, o que a gente faz na transformação de processos e como é que a gente procede em relação às tecnologias aplicadas à BPM. Então, essa é a estrutura, gente, do SEBOC. Ele vai ser todo arquitetado dessa forma. Se você pegar o SEBOC para ler, você vai ler nessa sequência, entendeu? Sempre lembrando que um está contido no outro ali. BPM é amplo e tem todas essas outras áreas. Ó, só para você entender, caiu no último concurso do Bacen, analista. Perguntava assim pra gente, qual a importância dos processos, o que é BPM e quais são as áreas de conhecimento em BPM? Você conseguiria responder? Era isso aqui que você tinha que dizer. Falar que os processos são importantes, porque eles geram valor para o cliente, uma cadeia de ponta a ponta, que tais processos são, na verdade, um conjunto, processo finalístico é um conjunto de processos de apoio que precisam ser bem gerenciados para atender com maior presteza, eficiência, racionalidade, no menor tempo e menor uso de recursos. Por sua vez, BPM é uma área de conhecimento em gerenciamento de processos de negócio, ou seja, Business Process Management. É a sigla para gerenciamento de processos de negócio, que procura trazer maior racionalidade pela compreensão da cadeia de valor e aplicação de técnicas, conceitos e ferramentas que priorizem o processo e o seu cliente, agregando mais valor e resultados em benefício a esses destinatários da ação, que no caso da administração pública são os cidadãos, a sociedade. Por sua vez, para gerenciar processos, é preciso que se faça um mapeamento de processos, identificando seu estado atual, para que sejam feitas análises futuras e desenhos de processos sejam promovidos, definindo o estado futuro, o que é entendido por modelagem de processos.
após a modelagem, é importante que os desenhos sejam implementados por meio de transformações de melhoria, reengenharia, redesenho ou mudança de paradigma, seguindo a avaliação e o monitoramento do desempenho dos processos para saber se eles operam em fontes confiáveis, para que assim consigamos promover futuras melhorias a partir do feedback, o que se entende por refinamento de processos. Uma vez determinado um padrão de atuação, testado e aprovado, normatiza-se o processo para criar uma base de conhecimento comum para que todos assim façam em suas rotinas. É isso que você tinha que ter falado na redação do Bacen, tá bom? Esse era o espelho de correção. E, aliás, eu fiz aqui na hora um espelho de correção para vocês, mas se você tivesse dito isso, você teria, ó, tirado nota máxima e seria analista hoje do Bacen. Seguindo. Então, vamos lá entender o que são as atividades em BPM. Em BPM, eu faço modelagem e mapeamento. Na verdade, o mapeamento está dentro da modelagem, tá, gente? Que é o reconhecimento e transcrição das estruturas dos processos em fluxos lógicos, que racionalizem a sua execução e tornem possíveis análises mais abrangentes acerca de sua atuação e interfaces. Então, você deve entender o quê? A modelagem, ela se opera em duas etapas. Então, eu tenho modelagem. Quando eu faço mapeamento, tá? Então, é tipo isso aqui, ó. Modelagem. Na modelagem, eu procedo com o mapeamento, que é quando eu identifico o estado atual dos processos, porque você só gerencia o que você conhece. Se você não souber como é o estado atual, como é que você vai atuar sobre ele? Depois do mapeamento, eu faço uma análise para obter informações sobre os processos existentes. E depois, eu faço o quê? Eu faço o meu desenho. O desenho, com base na análise, é o meu estado futuro. É o que eu espero de melhoria para o processo. Então, gente, o mapeamento e a análise é o que a gente chama de fase as is. E o desenho é o que a gente chama de estado futuro, ou to be. Aí, gente, para ficar mais claro para vocês, é assim, ó. A modelagem tem o quê? Mapeamento, análise e melhoria. Então, dentro da modelagem, eu preciso fazer tudo isso. Eu mapeio o processo como ele é, as is. Eu analiso o processo como ele é, as is. Eu desenho o processo como ele vai ser, to be. Então, olha o que eu brinco para você não esquecer. A gente mapeia no ASIS, mas a gente desenha no TOB, ok? Não esquece. A gente mapeia no ASIS e desenha no TOB. Então, o ASIS é o presente, mapeamento. O TOB é o futuro, desenho de processos, tá? Então, seguindo aí. Análise. Análise de processo envolve compreensão dos processos de negócio, incluindo sua eficiência e eficácia para atendimento dos objetivos para os quais foram desenhados. Proposta de melhoria. Com base nos processos mapeados e analisados, cria-se uma proposta de melhoria a ser desenhada nas novas estruturas dos processos. Desenho é a concepção dos novos processos de negócio e a especificação de como estes funcionarão, serão medidos, controlados e gerenciados. Inclui ou envolve a criação do modelo futuro do processo, ou seja, to be. Implantação. Implantação das melhorias levantadas como necessárias, acompanhada da devida capacitação e treinamento dos envolvidos com os novos processos. Gerenciamento e melhoria contínua. Gerenciamento de desempenho de processos é o monitoramento formal e planejado da execução de processos e o acompanhamento do desempenho com o objetivo de apurar eficiência, eficácia e também efetividade, tá? A informação é usada para comparar o desempenho real com as metas dos processos e tomar decisões a respeito de melhorar, descontinuar, introduzir novos processos, a fim de conectar com objetivos da estratégia da organização e também ao foco com o cliente e partes interessadas. E normatização é quando você cria regras, padrões, normas, manuais e documentação dos processos melhorados. Normalmente, tá, gente? Disse que a normatização é a última etapa de um processo de melhoria. Por exemplo, você implementou tudo isso que eu falei. Chegou ao final do processo, né, de implantação da BPM, você viu que o processo está bom, você já mediu o desempenho, ele está ok, está funcionando bem, está rápido, está entregando valor ao cliente, o cliente está satisfeito. Você cria normas e regras de negócio para todo mundo operar daquele jeito, porque você já testou e aprovou. Senão você continua fazendo refinamento, refinamento para melhorar cada vez mais, ok? Aí quando tiver bom, você normatiza, você cria normas. A última etapa, então, portanto, seria a normatização, ok? Isso tudo são áreas de conhecimento ou atividades em gerenciamento de processos de negócio. Seguindo.
Opa, pera aí, vamos lá. Vou fazer agora todo um esquema aqui para vocês, tá? Então, vou falar aqui da estrutura do gerenciamento de processos. Normalmente, gente, a gente inicia por meio da modelagem. Então, você tem que entender que a gente faz uma modelagem de processos. E dentro da modelagem, eu vou fazer o que eu chamo de mapeamento dos processos. O mapeamento é a compreensão do estado atual dos processos. E eu faço isso de todo o processo. Depois de compreender os processos como eles estão, eu procedo com uma análise, que é a busca de informações mais consistentes acerca dos processos. Isso eu faço na análise. Depois da análise, eu procedo com o meu desenho do processo. Lembrando que o mapeamento é as is, a análise é as is, e o desenho representa para a gente o que, gente? O estado futuro e desejado para os processos, né? Que você fez todo o gerenciamento de todos os processos. O que seria uma abordagem to be, ok? Gente, na modelagem a gente usa uma série de técnicas e ferramentas para a compreensão desse processo, tá? Para a gente poder ter instrumentos válidos para promover o ajuste futuro desse processo. Então, uma vez que você mapeia, você tem as ferramentas básicas de modelagem, tá? Vou listar aqui algumas para vocês entenderem. Você precisa entender o processo como ele é primeiro. Você não gerencia o que você não conhece. Como é que você vai promover melhoria do que você não conhece? Então, você primeiro mapeia dentro da modelagem o estado presente, com todos os defeitos, gargalos, handoffs. Inclusive, no mapeamento, você tem que identificar muito bem os seus handoffs para que você possa promover os ajustes, ok? No futuro. Aí você aplica várias ferramentas de análise e melhoria de processos, tá? E no próximo bloco, a gente vai falar só dessas ferramentas praticamente, tá? Das várias ferramentas aplicadas ao gerenciamento de processos. São inúmeras, são várias essas ferramentas, a gente vai tratar delas, ok? Então, aí você aplica, por exemplo, Pareto, Ishikawa, Brainstorm, folhas de verificação, diversos elementos que vão te ajudar a entender bem a estrutura do processo, analisando com profundidade para obter informações mais densas acerca dos processos, com fluxogramas, inclusive, ok? Aí depois você faz o desenho. No desenho você vai proceder com a fluxogramação, ou com diagramas, ou com modelos de como o processo vai ser. Aí você sai da fase as is e passa para a fase to be da modelagem. E o desenho vai nos caracterizar todo o estado futuro desejado para que a gente possa implementar na fase subsequente, ok? Vamos falar aqui de algumas técnicas que a gente pode usar, olha lá. Para modelagem, normalmente a gente usa o quê? A gente usa fluxograma, a gente usa CIPOC, a gente usa Pareto, a gente usa Ishikawa, a gente usa dispersão, vários são os instrumentos que a gente pode usar. Estou detalhando aqui de maneira... Estou detalhando não, estou especificando aqui para vocês, mas eu vou detalhar com muito mais profundidade cada ferramenta dessa mais adiante, tá? Aí você obteve informações, construiu o desenho futuro, chegou a hora de fazer a transformação dos processos. Você transforma esses processos por meio, gente, de técnicas como melhoria. Isso aqui seria a própria implementação, tá, gente? Implementação do desenho que você fez, do modelo que você desenhou, tá bom? Você faz a implementação.
por meio de melhoria, por meio de redesenho, por meio de reengenharia, ou ainda, segundo o SEBOC, mudança de paradigma. Eu vou explicar para vocês, né, em vídeos subsequentes, como isso vem a ser. Depois que você transformou e implementou o processo, você precisa fazer o quê, gente? O monitoramento do desempenho. Todo o processo, gente, para ser monitorado, então, ó, essas aqui são as áreas, ó. Modelagem, mapeamento, análise, desenho, transformação, monitoramento do desempenho. Aqui, você sempre vai ter que trabalhar com o quê, gente? Vai estabelecer um padrão, que é o que você quer, é o aceitável. Com base nesse padrão, você vai fazer a avaliação. Depois de fazer a avaliação, você faz a comparação entre o padrão que você estabeleceu para o processo e aquilo que você tem. Aí você vai conseguir achar o gap ou lacuna entre o que você queria e o que você de fato tem. E isso, gente, vai nos permitir um feedback para que a gente possa proceder com as devidas correções. Para fazer tudo isso aqui, gente, a gente trabalha com a disciplina. A gente trabalha com o uso de indicadores de processos. Esses indicadores de processos vão nos permitir as alterações e monitorar o desempenho para saber se a gente está no caminho certo ou não. A partir desses indicadores, né, que vai dizer para a gente se tem eficiência, eficácia e efetividade. E se a gente verificar que tem e promover as ações corretivas, o que a gente chega aqui? Na área de normatização. E a normatização cuida de quê, gente? Estabelecer regras, normas, padrões, porque a gente já testou e viu que está ok, não é? Manuais de processos, documentação de apoio. E a gente ainda pode fazer o seguinte, gente. A gente ainda pode trabalhar com tecnologias. As tecnologias é quando no gerenciamento de processos a gente usa softwares. Opa, deixa eu apagar aqui, ficou feio. Quando a gente usa softwares, quando a gente faz automação de processos, e a gente pode ainda fazer simplificação por meio da tecnologia, para vocês terem ideia aí do quanto isso é importante. Então, tudo isso é o quê? A estrutura do nosso gerenciamento de processos que eu coloquei aqui, en passant para vocês. No próximo bloco, o que eu vou fazer? Vou detalhar isso aqui muito mais. Isso aqui é para você entender toda a estrutura, para ficar assim bem inteligível de acordo com o SEBOC e outros guias e outros manuais. Percebam que eu usei termos que o SEBOC não traz, porque outras abordagens são mescladas aí à estrutura do SEBOC. Então, eu estou trazendo uma visão bem abrangente do gerenciamento de processos de negócio para vocês. Então, é importante entender todas as atividades que a gente faz, no que consiste cada uma delas e, mais importante ainda, saber como é que se aplicam as ferramentas de análise, melhoria, de mapeamento, análise e melhoria de processos. Inclusive, como eu disse, foi o tema da redação do STJ agora, analista. Como é que a gente melhora a qualidade dos serviços públicos prestados, né? Por meio de ferramentas de mapeamento, análise e melhoria de processos, trazendo mais racionalidade, simplificação, reduzindo o número de handoffs, reduzindo a burocracia, fazendo com que os processos de fato agreguem valor aos seus destinatários, no caso da administração pública, a sociedade, o cidadão. Então, o que a gente vai ver na próxima aula? Portanto, no próximo bloco, a gente vai ver com detalhe como é que a gente procede com essas ferramentas, como é que elas se aplicam e a gente fecha falando aí dos indicadores
de processos, que é uma disciplina muito importante no gerenciamento de processos. Com isso a gente fica por aqui e depois a gente volta com mais abordagens em gerenciamento de processos. Estamos quase finalizando, fica tranquilo. Até mais.